E aí galera, beleza? Mais uma aula para vocês. Hoje nós começaremos o curso sobre NOx, falando sobre carga real e aparente. Se você estiver gostando do conteúdo, não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a divulgação e assim poderei levar química para mais e mais pessoas. Dito isso, vamos para a aula de hoje. Bem, primeiro nós temos que conceituar o que é NOx. O NOx, o número de oxidação, ele mede a carga elétrica real ou aparente de uma espécie química. Ou seja, ele é a carga do átomo dentro de uma molécula. A carga que os átomos apresentam vem dos elétrons transferidos ou compartilhados dentro de uma ligação. Quando a gente fala de transferência, a gente fala de ligação iônica. E quando a gente fala de compartilhamento, a gente fala de ligação covalente. A gente vai ver isso nos próximos slides. Um dos conceitos muito importantes para estudar o número de oxidação é a eletronegatividade. Ela vai nos indicar a tendência de um átomo em atrair elétrons envolvidos numa reação química. Quanto maior for a eletronegatividade de um átomo, maior a tendência do NOx ser negativo. Assim, nós temos um exemplo do NaCl, o sal de cozinha. A eletronegatividade do sódio ela é igual a 0, enquanto a eletronegatividade do cloro é igual a 3. Logo, o cloro, que tem a eletronegatividade maior, ele tem uma tendência maior de ser negativo. Primeiro, nós iremos ver a ligação iônica. Aqui nós temos o mesmo sal de cozinha e esses pontinhos aqui vão nos representar os elétrons. Aqui, o elétron do sódio, o único elétron que ele tem, ele está sendo dado, né? Ele está indo para o cloro. Ele vai ficar sem nada e o cloro que tem 7, com mais um, vai ficar com 8 elétrons. Aqui são as formas dele em íons. O sódio positivo, porque ele perdeu uma carga negativa, e o cloro mais negativo, porque ele recebeu mais uma carga negativa. O cloro, como a gente viu, ele é muito mais eletronegativo que o sódio e ele rouba o elétron em uma ligação iônica. O NOx ele vai representar uma carga real, pois houve uma doação real de elétrons. Como o cloro ele é muito eletronegativo, ele acaba atraindo muito esse elétron e acaba roubando do sódio, que é pouco eletronegativo. Aqui a gente tem outro exemplo, que é o HCl. A eletronegatividade do cloro é 3. E do hidrogênio é 2,1. A diferença não é tão grande como a gente viu entre o sódio e o cloro. O que será que vai acontecer nessa questão? Quando o delta, a diferença de eletronegatividade entre os elementos, não for tão grande, vai ocorrer uma ligação covalente. Como o cloro não tem muita força para puxar os elétrons do hidrogênio, eles acabam compartilhando os elétrons. Pelos valores não serem tão diferentes, não há uma doação, e sim um compartilhamento de elétrons, caracterizando uma ligação covalente. O NOx ele vai representar, então, uma carga aparente, já que não há realmente uma doação de elétrons, e sim um compartilhamento. Para aprofundar mais a eletronegatividade, nós temos que falar que ela é uma propriedade periódica e igual para todos os átomos de um mesmo elemento, ou seja, todos os elementos de hidrogênio, por exemplo, têm o mesmo valor de eletronegatividade. E na tabela periódica, a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima entre as famílias. Agora, como nós vamos diferenciar a ligação iônica da ligação covalente apenas vendo os elementos que formam a ligação? Para descobrir, é preciso calcular a variação da eletronegatividade entre dois átomos. Geralmente, se esse valor for menor que 1,7, ele é covalente, e se ele for maior, a ligação é iônica. Faz todo sentido, porque se a variação entre os átomos for muito grande, vai ocorrer uma doação de elétrons, caracterizando uma ligação iônica. E se a variação não for tão grande, o que vai ocorrer vai ser um compartilhamento de elétrons, o que vai caracterizar uma ligação covalente. Aqui no exemplo que nós vimos, do NaCl, o nosso delta é 2,1, ou seja, é maior que 1,7.
é uma ligação iônica. E o HCl, 3 menos 2,1, vai ser 0,9, representando uma ligação covalente. Outra dica para descobrir qual elemento é mais eletronegativo e qual elemento tem um NOx negativo, esses elementos mais negativos, eles normalmente vão ficar à direita dos outros elementos. Aqui no caso, nós vimos que o cloro ele é o mais eletronegativo e ele sempre está à direita na forma como escrevemos a ligação química. Enquanto os elementos com NOx mais positivo, eles ficam à esquerda. Como nós vimos, tanto o sódio quanto o hidrogênio, eles apresentam um NOx mais positivo que o cloro. Ou seja, eles têm que ficar à esquerda, enquanto o cloro vai se localizar à direita. Então é isso, pessoal. Foi uma dica bem rápida, mas ela é essencial para os conteúdos que nós vamos estudar. Agora que nós já exercitamos a teoria, eu vou deixar alguns exercícios com gabarito na descrição. Não deixem de fazê-los para fixar bem o conteúdo. Se essa aula te ajudou, esmaga esse gostei e se inscreve no canal para receber todos os conteúdos que estarei postando semanalmente aqui. Bons estudos, espero vocês na próxima aula.